Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez com essa igreja, para louvarmos a Deus pela vida do pastor Isaac, pela bondade do Senhor, conceder mais um ano de vida. Pastor Isaac, para a meditação do Senhor, gostaria de deixar Salmo de número 91, especificamente o verso de número 10, que nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à vossa casa. Que o céu te abençoe. Agradeço pelo convite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, livro de Gênesis, capítulo de número 50, verso de número 24. Quando você procura, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, os componentes da mesa diretora, os pastores regionais que estão sobre essa tribuna, ao pastor dessa igreja, como juntamente aos nossos amigos de ministério que estão presentes aqui nesta noite. Que o céu possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo de número 50, verso de número 24, diz assim o texto: E José disse aos seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará dessa terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José disse aos seus irmãos: Eu morrerei, e Deus certamente vos visitará, e vos tirará dessa terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Irmãos, o texto tomado por leitura, eu acredito que é um texto que boa parte ou todos os irmãos que aqui estão conhecem essa história, especificamente esse personagem. A Bíblia conta, a Bíblia diz que há um tempo atrás Deus faz uma promessa, e essa promessa ela vai recaindo sobre alguns descendentes, e chega um dia que Deus decide colocar em execução alguns planos e projetos para que essa promessa se cumpra. Livro de Gênesis, capítulo de número 37, Deus chama um moço por nome de José, concede a ele sonhos, e a história diz que ao contar aos seus irmãos, os seus irmãos vão odiar ainda mais, ao ponto que os seus irmãos vão projetar para dar cabo de sua vida. Rubens vai intervir, e os seus irmãos têm um plano e uma ideia de lançarem uma cisterna desativada. Quando Rubens volta para buscar José, texto vai dizer que os demais irmãos já haviam vendido José para uma caravana. Capítulo de número 39 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que esse moço por nome de José, ele vai estar diante da casa de um moço por nome de Potifar. E o texto conta que por causa da esposa desse homem, José agora ele é preso inocentemente. E no capítulo de número 40, José está acompanhado dentro da prisão, diante de um padeiro e de um copeiro. Ambos têm sonho na mesma noite. José traz a interpretação do sonho, e a história vai contar que Deus concede o livramento para o copeiro e o padeiro é executado. José olha para o copeiro e ainda diz: quando estiver na presença de Faraó, lembre-se de mim que prisioneiro sou. Passa-se aproximadamente 2 anos. Capítulo de número 41, o copeiro ainda não tinha lembrado de José. Deus decide agora dar um sonho para Faraó, e esse sonho que Deus dá para Faraó, a história vai dizer que Faraó fica inquieto, Faraó agora fica preocupado, convoca todos aqueles que tinham determinado discernimento de sonho, mas ninguém consegue agora interpretar o sonho daquele Faraó. A Bíblia diz que nesse momento o copeiro vai lembrar de José que está preso. Conta-se a história que José ouve o sonho de Faraó, pede o prazo de uma noite, ele vai trazer a interpretação e Faraó vai lhe constituir como governador
da terra do Egito. Capítulo de número 42. Chega o período da seca, chega o período da escassez. E a história conta que Jacó, pai de José, vai mandar os seus irmãos a descer à terra do Egito para pedir socorro, suplemento. Ao chegar à terra do Egito, José reconhece os seus irmãos não lhe reconhecem. Conta-se o texto nos capítulos anteriores, capítulo 43, capítulo 44, que José agora decide convidar a sua família para morar na terra do Egito. Desce 70 pessoas, e dessas 70 nós sabemos que vão se multiplicando de maneira que até o faraó que assume o reinado seguinte, ele vai se assustar com o número dos hebreus que havia se multiplicado. O texto vai narrar no capítulo de número 49, que Jacó está prestes a morrer. Capítulo de número 40, Jacó morre. Os irmãos de José agora fazem uma reunião. E essa reunião que os irmãos vão fazendo, eles começam a analisar, a conversar, a falar a respeito de tudo aquilo que eles haviam plantado na vida de José. Os momentos difíceis, o desprezo, vender, lançar no poço, desativar, o odiar ainda mais pelo fato de ele ser o filho predileto de seu pai. E a Bíblia diz que os seus irmãos estão preocupados com toda a narrativa da história, ao contar-se para José a respeito da preocupação que há em vossos corações. O texto vai dizer no verso de número 24 que a resposta de José, a conversa de José, ela vai muito além daquilo que os irmãos estavam esperando, porque enquanto eles esperavam, José queria virar. O José queria colocar os seus irmãos para fora da terra do Egito. A Bíblia diz que José vai relembrar os seus irmãos a respeito de uma promessa antiga, promessa que está sobre o seu bisavô, seu avô, seu pai, e agora a promessa permanece sobre ele. Que promessa é essa? Promessa de uma terra que emana leite, de uma terra que emana mel. O texto vai dizer que José olha para os seus irmãos e, como se fosse em uma conversa, como um culto como esse, acredito que José conversaria e diria para os seus irmãos: não vos apegueis com a terra do Egito, não ficais preocupados com a terra que vocês estão hoje e que vocês estão possuindo. Há uma promessa estabelecida sobre nós. Essa promessa começou lá atrás, mas essa promessa permanece de pé. Que promessa é essa, José? Nós estamos debaixo de uma promessa de uma terra prometida. Trazendo essa palavra para os dias atuais que nós estamos vivenciando, eu sei que a igreja tem passado por muito tempo de lutas, de provas, de dificuldades, de perseguições. Eu sei que cada um dos irmãos, possivelmente alguns foram chamados como José, para que promessa se cumpre. Mas aqui nessa noite há uma palavra de Deus para o nosso coração. A promessa primordial dos céus não é nos enriquecer, não é que os solteiros casem, não é que os que ainda não têm filho concedam a luz, não. A promessa primordial do céu para nós, João 14, filhinhos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu pai há muita morada. Jesus continua a conversa com os discípulos, ele está dizendo: olha, eu vou ao Pai preparar morada, e quando essa morada estiver preparada, eu voltarei para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós também estejais comigo. Assim como José lembrou os seus irmãos a promessa da terra prometida, Jesus também vai fazer uma promessa sobre a tua igreja. E qual que é a promessa do céu? Promessa de encontrarmos como o Senhor nas mansões celestiais, contemplar Ele como Ele é, ver o nosso Mestre de perto e poder cultuar juntamente com Ele naquele coral. Já foi louvado através da vida do irmão Vicente aqui, um louvor que vai falar a respeito do céu. Tem muita gente se apegando com a terra do Egito, tem muita gente se apegando com bens materiais, tem muita
se apegando com as coisas que estão aqui da terra. Eu sei que enquanto nós estamos aqui, temos a nossa família para tratar, temos os nossos compromissos diários, mas nós precisamos de voltar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas